Saúde a igreja, irmão, com a paz do Senhor. Vamos estar iniciando o nosso culto, o nosso programa, Momento com Cristo. E eu convido a todos, vamos colocar-nos em pé, estarmos elevando a Deus as nossas orações em abertura a esse culto. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que tem nos concedido de estarmos, Senhor, transmitindo a Tua palavra, através do louvor, através, Senhor, também da palavra ministrada nessa noite. Venha abençoar, meu Senhor, com as ricas bênçãos do alto céu, bem como nós que estamos conduzindo esse programa, bem como aqueles que estão participando através das redes sociais e também do 14.1, o canal, Senhor, que é uma bênção para a vida de todos. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos louvando a Deus com o hino de nossa harpa cristã. Convidar aqui nossa irmã Lara para que junto estejamos louvando ao Senhor Jesus, né? Meus irmãos, nesse momento, eu convido a todos, vamos colocarmos em pé, convidar aqui o presbítero, nosso irmão Nil, que ele estará nos fazendo a leitura da palavra de Deus e também dirigindo a oração ao Senhor.
Você que está participando do nosso culto, nosso programa, está passando sempre aí no seu vídeo, o WhatsApp da igreja, é a forma de comunicarmos e nós podemos ouvir e receber os seus pedidos para a igreja e orar por vocês também. Então, você que está participando do culto, podemos interagir assim, né? Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Passagem bastante conhecida, onde Jesus está anunciando o Evangelho. Da mesma forma, estamos hoje, pela misericórdia do Senhor, falando deste Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma o homem, assim como nos transformou. Vamos estar lendo agora. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos estar orando. Você que necessita de uma oração, nós vamos estar agora falando com Deus, e o Senhor, com certeza, vai estar respondendo o nosso clamor. Amém? Falamos com o Pai. Senhor, te damos graça por este privilégio, ó Pai, de poder estar falando, ó Pai, deste amor, aleluia, qual um dia nos encontrou. Nós, ó Pai, aleluia, necessitamos ainda, aleluia, até a sua volta, papai. Precisamos, papai, para continuar clamando, ó Pai, anunciando esta verdade que liberta, esta verdade que transforma o homem, papai. Por isso, Deus querido, vá de encontro, ó Pai, com este necessitado, assim como nós, ó Pai, que precisamos e dependemos, porque somos dependentes de Ti, papai, para prosseguir, para anunciar o Evangelho, para anunciar boas novas e para dizer que o Senhor é o mesmo ontem e hoje, que cura, que batiza, que liberta o homem, por mais vil que seja, porque da mesma maneira que Ele libertou, aleluia, aquele homem ali na cruz, onde estava sendo crucificado pelos seus pecados, Ele perdoou o pecado daquele homem, e foi assim que Deus faz comigo e com você, porque nós sabemos que Ele é aquele que perdoa. No nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui a participação muito valorosa dos nossos adolescentes, e eles estarão nesse momento louvando ao Senhor com um dos seus hinos, né? Ouçamos, irmãos.
Meus irmãos, nesse momento nós estaremos servindo a Deus com os nossos dízimos, as nossas contribuições, que servimos a Ele com alegria e também com muita gratidão. Nós queremos dizer aos irmãos, aos amigos que estão participando desse culto, que podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 3. Isso, a partir do versículo 9, nós estaremos fazendo a leitura, enquanto estamos manuseando também as nossas Bíblias. No seu vídeo está passando aí as contas bancárias da igreja, bem como a chave do Pix, que é o CNPJ. Devemos estar contribuindo com um coração alegre, agradecido e voluntário, porque Deus, Ele ama ao que dá com alegria. Recapitulando, no livro de Provérbios, no capítulo 3, e o versículo 9 seguintes, assim nos diz a palavra de Deus: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos teus lagares. Amém. Isso que Deus abençoa, acrescenta aquele que cumpre o desejo do seu coração, contribuindo alegremente na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós pedimos que curve a sua cabeça, nós estaremos orando. Enquanto a irmã Lara estará louvando o Senhor com um dos seus hinos, você aproveita a oportunidade também, contribua na obra do Senhor Jesus. Eterno Deus, poderoso Pai, estamos, Senhor, na Tua presença nesse momento. A Tua igreja presencial, aqueles que estão nas redes sociais, estão contribuindo, Senhor, na Tua obra. Venha abençoá-los com as ricas bênçãos do alto céu, dando vida, saúde, o emprego, também, Senhor, a família, enfim, Senhor, tudo o que é para o nosso próprio bem, e também supre as necessidades daqueles que necessitam. Bendito eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor.
Meus irmãos, eu convido, vamos colocar-nos em pé. Nós estaremos recebendo aqui o presbítero, nosso irmão Juninho, que carinhosamente nós assim tratamos ele, nosso irmão João Paulo, que estará trazendo de Deus uma mensagem para os nossos corações. Você que está participando desse culto no canal 14.1, permaneça conosco. Certamente Deus tem uma palavra muito especial para o seu e para os nossos corações também. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia juntamente comigo no Salmo de número 23. Um salmo bastante conhecido. Muitas das vezes nós temos até em casa, marcado num lugar, num espaço ali, esse salmo muito famoso. Eu gostaria de ler apenas 3 versículos desse salmo. Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Nós somos gratos a Deus por estarmos tendo esta oportunidade, esse espaço, de podermos, através deste canal, transmitirmos a palavra de Deus. E certamente não é a minha voz, não é o meu entendimento, mas é o Espírito Santo quem fala conosco através da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E nós acabamos de ler um salmo bastante famoso, como disse, em especial o verso de número 3, diz: refrigera a minha alma. E quando nós, ao tomarmos o microfone, quando o pastor, quando o nosso irmão que leu a palavra, a nossa irmã que louvou, nós temos o bom costume de saudar, desejando a paz do Senhor. Porque nós precisamos de paz. Todos nós precisamos de paz. E se somos servos de Deus, se temos a presença de Deus em nossa vida, nós precisamos transmitir essa paz. E a paz que nós temos, ela só existe porque um dia o bom pastor nos guiou, nos fez andar, por verdes pastos, nos guiou mansamente a águas tranquilas e também refrigerou a nossa alma, com o intuito de renovar a nossa vida. Pois a Bíblia diz em Isaías que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Portanto, todos nós, seres humanos, sem Jesus, sem encontrar Jesus, andamos sobre os nossos próprios conceitos, nossos próprios entendimentos. E por isso, andamos desgarrados, sem sermos guiados. E precisamos, o mais rápido possível, estarmos sob a proteção de Deus, sob a proteção do bom pastor. E esse bom pastor é o Senhor, que deseja renovar a minha e a sua vida. Você que conhece a história da Bíblia Sagrada, você sabe que Deus, ele escolheu um homem chamado Abrão. Depois o seu nome foi mudado para Abraão. E Deus escolhe esse homem para chamar na descendência dele a salvação de toda a humanidade. Então a descendência de Abraão geraria o próprio Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador de toda a humanidade. Quando o Senhor chama Abraão e ele responde com fé, se inicia
a história da descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, como nós já ouvimos várias vezes menção a esses nomes, porque são a descendência de Abraão e é a história que Deus escolheu para ter o nascimento do seu filho, Salvador da humanidade. Mas as descendências elas foram se multiplicando e a história comprovou que a descendência de Abraão não soube fazer uma escolha correta. Fracassaram numa escolha, erraram, rejeitando o próprio Messias lá na frente e antes mesmo da chegada do Messias, rejeitaram a instrução de Deus. Assim que tomaram posse de uma terra que foi prometida, após a soltura, o livramento da escravidão do Egito, tomaram posse da terra prometida, mas com o passar dos anos se afastaram da presença de Deus. E ao se afastar da presença de Deus, o ser humano começa a praticar atos que ele acha que é certo. Andávamos desgarrados, cada um pensando aquilo que é melhor para si. Eu acho que é assim, eu acho que é do outro jeito, para mim tá bom dessa maneira. E nós observamos que o ser humano, todos nós queremos ser juiz de nós mesmos. Mas quando nós nos tornamos juiz de nós mesmos, existe um fato: nós nunca erramos. Eu creio que os irmãos que estão aqui na congregação, você que nos assiste, vai poder confirmar isso. É muito difícil a gente atribuir um erro a nós mesmos, quando nós somos o dono da razão. Nós sempre estamos certos. Mas quando nós temos alguém para nos guiar, quando nós temos um pastor para nos guiar, ele nos ensina o caminho. E muitas das vezes nós precisamos ser orientados, ser corrigidos, porque os nossos caminhos não são tão certos assim como a gente achava. E na história da descendência de Abraão, que foi chamada depois que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, Israel precisou ser corrigido por Deus. E uma nação vizinha foi levantada pelo Senhor para tomar posse daquela terra onde Israel estava. E Israel foi levado a um lugar de cativeiro. O espaço geográfico em que Israel habitava não era mais dele. Eles tiveram que se retirar, deixar suas casas, deixar tudo que eles tinham e simplesmente irem embora, porque aquele lugar já não era mais deles. Assim o Senhor começa um período de correção em Israel. E a tribo do sul, ou Judá e Benjamim, eles ficam aproximadamente 70 anos num cativeiro, distantes de sua terra. E ali o Senhor começa uma correção, um ensino para que eles pudessem voltar, regressar, para que eles pudessem ter a sua vida renovada, transformada. Porque quando o Senhor deseja corrigir alguém, ele deseja corrigir para que essa pessoa ela venha se converter. Ela estava andando num caminho errado e agora ela precisa ser convertida ao caminho correto. E foi o que Deus fez com Israel a partir do cativeiro. E estando lá, o povo tinha um desejo muito grande de voltar à sua terra. Pense os irmãos, pense você. O povo desejava voltar à sua própria casa. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu poderia ter os meus afazeres, eu tinha o meu espaço, a minha família habitava ali, todos próximos. E agora nós estamos aqui num lugar em que nós não conhecemos, temos que seguir leis que nós não seguíamos. E assim o povo desejava muito voltar. E é a mesma coisa que acontece com o ser humano. Pois todos nós, consciente ou inconsciente, nós temos uma partícula de Deus em nós, pois nós somos criaturas, primeiramente, criaturas de Deus. E é necessário nós estarmos debaixo da autoridade de Deus. É necessário nós pertencermos a Deus. E quando o ser humano está longe de Deus, ele deseja, porque a sua alma não tem paz. A sua alma carece de cuidados que somente Deus pode dar, que somente aquela terra podia fornecer, que somente aquele espaço que Deus já tinha dado poderia entregar.
E era necessário o povo retornar. Assim como hoje é necessário nós retornarmos à presença de Deus. É necessário nós estarmos debaixo da presença de Deus. Porque na presença de Deus há proteção. Na presença de Deus há oportunidade de milagres. Na presença de Deus há a oportunidade de termos paz. E isso é o que o ser humano deseja. Porque sem Deus não é possível ter paz. E nós todos precisamos disso. E queremos isso. Todos os seres humanos, eles desejam um tipo de segurança. Quem é que não quer ter uma segurança financeira? Poder pensar, não preciso trabalhar mais. Todo mês tem um dinheiro bom na minha conta. Estou seguro. Fui fazer um exame, estou saudável. Quem não quer ter uma segurança como essa? Estou muito bem de saúde. O ser humano corre constantemente a um lugar de segurança. Mas o lugar de segurança para as nossas almas, que muitas vezes é negligenciado, é o lugar que só Deus pode dar. É somente debaixo da proteção de Deus. É somente através da orientação de Deus. E o povo fica lá, ansiando, desejando. Eu quero voltar, mas tem que esperar o período da correção. E no Salmo de número 126, que é também uma passagem muito conhecida e muito lida, a Bíblia conta a história do regresso, uma breve história do regresso, que diz assim o Salmo de número 126, o verso 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez nós. E por isso estamos alegres. E verso 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Observe esse salmo. Nós acabamos de dizer e de ler que o povo retornava do cativeiro e lembrava o sentimento. Olha, retornei, estou alegre, estou feliz. A minha boca se encheu de riso, de cânticos, porque eu sinto novamente a presença de Deus. Eu sinto novamente o que é ter Deus, porque Ele me deu a oportunidade de voltar ao meu espaço, de voltar à minha terra, de voltar à minha casa. Mas vocês reparem que, continuando o versículo, no quarto versículo e último que nós lemos, eles diziam de novo, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Mas por que outra vez? Porque existe um cativeiro muito pior do que um cativeiro simples de espaço geográfico. Existe um cativeiro muito mais perigoso, que é um cativeiro chamado pecado. E que se o ser humano não ser liberto desse cativeiro, ele nunca vai poder experimentar um sentimento real de alegria, de satisfação e de segurança e de paz, que está disponível para todo aquele que aceita a Jesus e deseja segui-lo, permanecer no seu caminho. E eu creio que você que nos assiste, olha para o meu rosto, olha para o rosto das pessoas que tiveram a oportunidade aqui neste momento, e pode pensar, mas essa pessoa é totalmente feliz? Ele é totalmente feliz? Ele não tem nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema? É isso que ele está ofertando? Não. Não estou ofertando aqui uma vida sem problemas. Mas eu estou ofertando a você um Deus que está convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Um Deus que oferta um sentimento real de alegria. Que a droga lícita ou ilícita não dá de verdade. E você sabe. E nós sabemos. Mas se temos um Deus real dentro de nós, nós podemos desfrutar de um sentimento verdadeiro. Por isso, faze-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Porque nós desejamos ficar como aqueles que sonham, que estão desejando, que estão com esperança de vivenciar outras experiências, a qual o mundo não pode dar. E é por isso que o salmista diz: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu gostaria de ler mais um versículo, agora no livro de Atos, lá partindo para o Novo Testamento, o livro de Atos, no capítulo de número 3 e no versículo 19. Porque é necessário. O que a igreja faz e por que a igreja está aqui num canal como este, tendo a oportunidade de estar invadindo esse espaço na tua casa, onde você estiver, para transmitir uma palavra como essa. Porque Deus nos incumbiu, como foi lido aqui na passagem que o nosso irmão Nil leu e explicou para nós. Uma comissão, uma grande comissão, uma ordem de Jesus para que pregássemos o Evangelho. E o Evangelho, ele inclui um chamado, uma ordem de voltar, de regressar. E depois do capítulo 2 de Atos, que registra o marco inicial da igreja, do dia de Pentecostes, a profusão do Espírito Santo, e todos os homens que estavam ali reunidos, homens e mulheres, foram cheios do Espírito Santo. Eles tiveram a oportunidade de transmitir uma palavra. E Pedro é o primeiro quem toma a palavra. Ele prega. E lá no capítulo de número 3, novamente, Pedro falando. Pedro e João falando. E no versículo 19, eles dizem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando nós lemos esse versículo, nós olhamos essa palavra refrigério, parece que é algo como um alívio, somente isso. Não, se trata de um retorno, se trata de um renovo, se trata de uma mudança, se trata de uma transformação interior, que é aquilo que Deus deseja em cada um de nós, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para apagar os nossos pecados. Todo aquele que nele crê tem esta oportunidade de ter os seus pecados perdoados. E mais, de receber o Espírito Santo. Porque em Atos, no capítulo 2, o Pedro também fala: se vocês se arrependerem, vocês vão chegar e vão receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer com que nós sejamos refrigerados, ou transformados, ou mudados. E temos em nós a oportunidade de regressar outra vez. Em Jeremias, ele também diz: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Ele entendeu: converte-me, muda-me, porque é necessário que eu esteja diante da tua presença. Vocês observaram que no início da mensagem eu mencionei a pessoa de Abraão. Deus foi ao encontro dele. Gênesis no capítulo 12, não falha a memória. Deus faz um chamado a ele. Deus aparece para ele. Deus fala com ele. O primeiro chamado, o inicial, Deus vai até você. E depois, lá na frente, na pessoa de Jesus, na pessoa bendita de Jesus,
os apóstolos, os profetas também, eles começam a ter um anúncio de venha, venha. E é por isso que a igreja está transmitindo essa mensagem. É por isso que a igreja ainda está aqui. Porque ela tem que fazer um convite. Um convite para as pessoas que ainda não aceitaram, mas uma ordem para aqueles que já aceitaram. Venha, porque se você estiver na presença de Jesus, os seus pecados serão perdoados e você experimentará tempos de refrigério. Aquilo que antes as pessoas olhavam e falavam, não tem como. Jesus pode mudar. Jesus pode transformar. Por isso Jesus, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28 ao 30, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E essa mensagem tem um endereço certo, porque eu tenho a plena convicção de que nos nossos dias muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Pessoas que estão precisando de um tipo de alívio, o qual somente Jesus pode dar, somente a palavra de Deus pode entregar. Um alívio real pode vir porque o meu jugo, ele é suave. E o fardo que eu entrego para você é leve. Talvez há alguém aqui pensando, mas a minha situação não está tão leve, não está tão fácil. Mas espera aí. Será que estamos todos no caminho que Jesus ordenou? Será que todos nós estamos sendo guiados? Guia-me pela vereda da sua justiça. Pelo amor que é no seu nome. Porque se nós estivermos, o nosso fardo será leve, porque nós pegamos o fardo de Jesus. Vinde a mim. Esse é o convite que Jesus faz. Ele também faz outros convites. João no capítulo 7, versículo 37, a seguir ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque essa é a vontade de Jesus. Mas você, eu, nós, experimentamos circunstâncias adversas. E eu não tenho a mesma experiência que você que nos acompanha tem. Somos seres criados por Deus. Todos nós somos diferentes. Cada um com uma digital, não é mesmo? Até os que são gêmeos, a digital é diferente. Porque são seres humanos totalmente distintos. Não é assim? Podem parecer fisicamente, mas não são iguais no seu interior. Mas o apóstolo Paulo vai de encontro a uma situação, porque talvez você está me ouvindo, está nos assistindo, está pensando assim, mas ele não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe como está a minha casa, como está a minha situação. Mas eu afirmo que Jesus sabe a sua situação. Jesus sabe a sua situação. Jesus te conhece. Eu não preciso conhecer, porque Jesus conhece. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele tem poder para saber todas as coisas. E o apóstolo Paulo, no livro, ou na carta aos Coríntios, ele escreve na segunda carta, no capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mas como isso? Como o meu interior pode ser renovado? Paulo também escreve a Tito, no capítulo 3 e no versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, porque não depende de mim, de eu fazer as minhas obras, as próprias obras. Eu não consigo. Eu não sou bom. Ninguém é bom. Bom é Deus. Bom é Deus. O ser humano,
ele é fraco, ele é falho. Mas quando ele abre o coração, o bom Deus, ele pode transformar a nossa vida. E o Paulo continua falando, não é por obra de justiça não que você pode praticar, mas segundo, e ele falando de Jesus, segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, nesta oportunidade, eu quero lembrar a todos que nos acompanham nesse momento, você que está aqui na congregação, você que nos acompanha, existe o Espírito Santo. Muitos se esqueceram dele. Muitos não falam dele. Mas aqui há uma igreja que continua falando da pessoa do Espírito Santo. E sem a pessoa do Espírito Santo não há regeneração e não há renovação. Mas com a pessoa do Espírito Santo há a oportunidade de você ser transformado. Deus ser transformado. Do meu interior ser renovado de dia em dia. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, e numa promessa geral, é um descanso, é um repouso. Não um repouso do trabalho físico, mas um repouso das dores da alma. Um repouso da aflição que é experimentada dia a dia. Um repouso da ansiedade que causa hoje muitas enfermidades. Um repouso real, um descanso real. Os médicos estão aí, eles podem nos ajudar. Eles têm a inteligência dada por Deus. Mas nós temos um Deus que é mais inteligente, que é mais sábio e que é mais poderoso. E através do Espírito Santo, ele traz o descanso. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 9, não me fale aqui, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. E esforcemo-nos, pois, por entrar naquele repouso. E uma promessa mais para frente ainda. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 16, não me fale aqui. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Ele também diz: e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para você. Por isso, arrependei-vos, convertei-vos, porque eu não sou bom, eu não sou certo, e eu preciso de um guia espiritual, e esse guia espiritual é o Espírito Santo. É Deus, é Jesus, é Ele quem pode transformar a minha e a sua vida. É somente sendo guiado pelo Espírito Santo, é somente sendo guiado por Jesus que a minha vida pode ser mudada. Por isso, retornando ao Salmo 23, para encerrar a palavra a qual Deus trouxe ao meu coração, repetindo os versículos, mas continuando também: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei onde? Na casa do Senhor por longos dias. Amém?
que você leve essa passagem para o seu coração, essa palavra, esses versículos que foram lidos, e certamente o Deus que fala comigo também fala com você, onde você estiver. E você pode ter a sua vida transformada. Coloquemos de pé, vamos fazer uma oração, por favor? Eu convido a todos vocês para orarem. Você também que está nos acompanhando, é a oportunidade de você elevar o seu pensamento a Deus e pedir como se ele fosse um amigo próximo seu, porque de fato é o que ele deseja ser. Fale com ele, conte para ele. Certamente ele deseja trazer o renovo, o refrigério concreto para a sua vida e para a minha vida. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por estarmos, por intermédio, ó Pai, desta oportunidade que o Senhor nos concede, transmitindo a Tua palavra. E certamente o Senhor que falou comigo, que falou conosco, que falou com essas pessoas que nos acompanham, o Senhor tem um plano, ó Pai, para realizar nas nossas vidas. Um plano que já foi, ó Pai, iniciado antes mesmo da fundação do mundo. Um plano de redenção, um plano de salvação. E nesse momento, Espírito Santo, eu peço que vá de encontro a este coração, que vá de encontro a essa alma, e faz com que essa pessoa se torne convicta de que ela precisa de uma conversão, de uma mudança, assim como todos os dias o meu coração precisa se converter. Eu creio que essa pessoa também necessita. E certamente o Espírito Santo estará atuando segundo a misericórdia e a sua bondade. Jesus, muito obrigado. Continua fortalecendo a tua igreja, fortalecendo os teus servos, fortalecendo essas pessoas que nos acompanham. E que a partir desta palavra venha se tornar, ó Pai, uma ação, uma mudança na vida. E que nós possamos estar diante de Ti e sermos guiados pelo bom pastor. É que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus, irmãos, por essa palavra tão especial aos nossos corações? O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos presentes, pelos nossos telespectadores, aqueles que estão nas redes sociais, que continua conosco. Dentro de alguns minutos nós estaremos dando os nossos avisos, dirigindo mais uma oração, encerrando. Porém, nesse momento, os nossos adolescentes, eles estarão louvando ao Senhor com mais um hino para alegrar o nosso coração, né? Aleluia.
Aleluia. Meus irmãos, nossos amigos, estamos encerrando o nosso culto dessa noite, nosso programa Momento com Cristo. Louvamos a Deus pela vida de todos que participaram, permaneceram conosco nesse culto de louvor e adoração a Deus. Mas também queremos deixar um convite para todos, para que esteja conosco em nossas igrejas. Sempre passa aí no seu vídeo os endereços de nossas igrejas na cidade de Matão, bem como nas cidades circunvizinhas. Vocês são os nossos convidados, sinto muito feliz com a vossa presença. Em especial, aos domingos de manhã, a partir das 9 horas, em toda a nossa igreja, temos também a nossa escola bíblica dominical, que é o ensinamento sistemático da palavra de Deus para todos, toda a família, em toda a faixa etária. Venha com a sua família, venha junto estudar a palavra de Deus. Certamente você está fazendo um grande investimento na formação familiar, uma formação cristã. Que Deus lhe abençoe. Também aos nossos irmãos e moradores da cidade de Gavião Peixoto, nesse final de semana, sábado e domingo, nós temos o encontro com os jovens de nossa igreja naquela cidade. E todos são bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu os convido, vamos colocarmos em pé e estarmos orando ao Senhor, encerrando o nosso culto nessa noite. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pois Tu és bom, Tu és maravilhoso. E tem nos concedido, Senhor, essa oportunidade de estarmos adentrando nos lares através das redes sociais, bem como pelo canal 14.1, levando a Tua palavra, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. É essa palavra a qual a igreja tem transmitido nesse momento, e você, nesse momento que recebeu a palavra de Deus, nós queremos continuar dizendo: Tu és aquele que o Senhor mais ama. Ele ama o seu coração, Ele ama a sua vida, Ele não quer que você se perca, mas assim você continua servindo a Ele, entregando a tua vida a Ele, para que possa ser salvos. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos e te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as nossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. E Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, irmãos.